Boa noite, pessoal. Boa noite, professor Marcelo. Tudo bem? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Parece que depois de alguns probleminhas técnicos conseguimos resolver. Tudo se ajeita. Marcelo, eu gostaria de deixar aqui de parabenizar, tá, por ter aceito. Eu acredito que o senhor é uma das pessoas mais importantes aqui que a gente tem na internet e com certeza do meio acadêmico. Não tive a oportunidade de ser seu aluno, mas conheço muitos alunos seus e todos falam muito bem da sua pessoa e do quanto o senhor é importante para o conhecimento de muitos profissionais que estão no campo aí, tá? Então, parabéns e agradeço muito que o senhor esteja aqui conosco aqui para esse bate-papo, para essa troca de ideias. Eu quero aprender muito. Hoje eu quero ser o seu aluno aí também, assim como várias outras pessoas que vão nos assistir. Muito bem, Rodrigo, muito obrigado pelo convite. Sempre é um prazer falar de vaca, falar bem de vaca, né? Porque tem muita gente que fala mal. E meus parabéns pela iniciativa. Eu acho que tu reuniste um conjunto de assuntos muito interessantes com gente que eu admiro muito e parece que me tocou a responsabilidade de abrir essa semana, né? E tu sabe que numa briga a gente dá o primeiro soco e dá com bastante força, né? E parece que sobrou para mim. Vamos ver se eu consigo manter o nível e tenho certeza que o resto do pessoal que vem vindo aí atrás, eu acho que o Wagner amanhã, né, o Tomer lá no fim, são pessoas com quem eu já produzi alguma coisa também. Tenho certeza que vai ser algo bem legal. Isso. Amanhã a gente vai falar com o Gustavo Salvati, a gente vai falar sobre silagem. Aí, eu achei que era o Wagner. Na quarta a gente vai falar com o Tomer, na quinta a gente vai falar com o Wagner, e na sexta-feira a gente encerra com chave de ouros com o Eduardo Valias, um profissional muito importante também para o meio agro aí, que a gente vai trazer e vai falar sobre soft skills, a gente vai falar sobre pessoas, né? Sobre comportamento de pessoas e o quanto isso vai interferir nos resultados. Vou ver se assisto sexta-feira. Faz muito tempo que eu não falo com o Eduardo. Então, vamos ver se eu acompanho. Eu vi que nas suas redes o senhor faz um trabalho muito legal, que ele é direcionado. Eu já vi muitos comentando assim, quem fala com muitas pessoas acaba não falando com ninguém. E o senhor pegou esse nicho do comportamento e está muito firme nisso. Eu gostaria de saber da onde que o senhor, dentre vários outros temas que o senhor é expert, como que o senhor pegou isso, né, como gosto? Porque provavelmente é um ponto que o senhor gosta muito, né? Como que o senhor teve essa afinidade? Vamos lá, Rodrigo. Eu acho que isso já é de algum tempo, né? Eu a vida inteira gostei de comportamento, eu não sabia o quanto isso era importante para mim. Eu sempre fui adestrador de cães e eu optei em fazer veterinária justamente por gostar de cachorro e gostar de treinar cães. E isso no final das contas, é trabalhar com comportamento, né? Logo Sim. que eu entrei, eu me dei conta que a veterinária não tem nada a ver com cachorro, né? Ela lida exclusivamente com doenças de cachorro. E a partir daí eu migrei a me interessar mais com bovinos, até com uma relação mais de longo prazo com os animais. Eu acabei fazendo zootecnia também, na época que dava para levar os dois cursos ao mesmo tempo. E isso, de certa forma, ficou guardado, né? Muito embora eu tenha trabalhado no mestrado em etologia, depois que eu voltei para o Brasil, eu trabalhei essencialmente com clínica, né? Eu sou professor de clínica médica, já faz uma porção de tempo. E eu acho que foi justamente o trabalho na Calmed, né, onde nós monitoramos de uma forma automática comportamentos, que eu comecei a me dar conta que coisas que eram importantes para vacas, que eram alterações seríssimas no comportamento, que elas passavam desapercebidas para muitas pessoas. E mesmo muitos scores clássicos assim, de monitoramento animal, e eu sempre dou o exemplo de score de enchimento ruminal, score de preenchimento abdominal, expressões de dor, expressões de medo. As pessoas não usavam essa informação, muitos sequer sabiam que existiam, né?
Então esse foi o porquê de eu digo, tá, eu já trabalhei com problema metabólico muito tempo, continuo gostando disso, né? Mas eu vou me dedicar a fazer alguma coisa que eu acho que é uma lacuna da informação que existe. Já tem bastante gente falando de vaca doente e eu acho que o pessoal está fazendo um bom serviço nesse sentido. Então a minha colaboração, e acaba sendo um prazer tremendo para mim falar daquilo que eu mais gosto, que é comportamento, né? E isso não é de agora, é desde a infância. Eu estava refletindo sobre o título do nosso tema hoje, né? Como traduzir o medo e o estresse, né, no rebanho. E a gente fala tanto em manejo, né, professor? Manejo como um ponto decisivo. A gente estava num treinamento com o Renato Paulo Nogueira sobre sólidos no leite. E a turma estava toda movimentada, assim, esperando novidades, e a gente caiu dentro de manejo. E manejo é comportamento, né? Exato. Manejo é comportamento. Então a gente precisa entender melhor disso para manejar melhor os animais, né? E eu acredito que todo o resultado ele vem disso, do básico. Tanto que eu trago esse nome base leite, Marcelo, porque a gente fala muito e sabe muito do básico, mas não aplica. E acredito que precisa muito. Alô? Voltou? Acho que voltamos depois de uma travada. Pouca coisa. O pessoal retorna em seguida também. A gente vinha falando que comportamento é manejo, né? Manejo é comportamento, e se a gente precisa buscar melhores resultados, devido à importância do manejo, né? A gente precisa entender como traduzir essa vaca, né, Marcelo? Como a vaca mostra os seus desgostos e os seus gostos. Como que ela se manifesta? O senhor, eu estava revisando os seus materiais ali também, né? Eu achei uma coisa muito interessante. O tempo da vaca é diferente do tempo do homem, né? O senhor poderia comentar um pouco mais sobre esse fato? Porque às vezes a gente tem muita pressa nos manejos, a gente quer fazer as coisas de forma rápida e a gente não entende que a vaca ela tem um raciocínio ou uma interpretação diferente do que está no seu raio de visão, né, no seu raio de alcance, e como que a gente pode entender essa percepção da vaca perante pessoas e instalações, por exemplo. Vamos lá, então. Então, começando por a questão manejo, né, de que forma o manejo impacta no bem-estar e na vida da vaca, e aí nós vamos diferenciar dois tipos bem básicos de manejo, né? Aqueles manejos pontuais, como por exemplo um manejo reprodutivo ou um manejo sanitário, alguma coisa que você vai fazer a cada 15 dias ou uma vez por mês, ou uma troca de cama num galpão, num compost, assim por diante. Eu vou ter animais mais tempo em pé, fazendo menos as coisas que elas gostariam de estar fazendo, e eu posso esperar uma série de coisas, como queda de consumo, inclusive diminuição da produção de ácidos graxos voláteis no rumen, né, acetoacético e beta-hidroxibutírico, que vão acabar contribuindo para uma queda de gordura no leite. Tu estavas falando de gordura no leite. Gordura no leite é essencialmente dependente de ruminação, e a vaca rumina deitada, né? Cada vez que a gente forçar ela a ficar de pé, ela vai ruminar menos. E aí manejos de longo prazo, né? Como, por exemplo, uma exposição a um ambiente ruim. Esses têm muito mais a ver com ambiente do que coisas que pessoas fazem. Um ambiente quente, um ambiente ruim, uma troca constante de grupos, presença de animais com muita diferença ou às vezes muita proximidade na ordem de dominância social. Ambas as coisas acabam gerando mais conflitos, né? E aí, voltando à tua pergunta, então isso é só para contextualizar de que maneira manejo afeta de longo prazo e de curto prazo. Um causa medo, né, e o outro causa quebra de rotina. Lembra, vacas são animais de rotina. Tudo que eu mexer na rotina dela, todo o minuto que eu roubar dela, ela vai ter que tirar de alguma coisa que ela faz durante o dia. Vou dar um exemplo bem prático para vocês disso aí. Pegue uma propriedade que está saindo de 2 ordenhas diárias e passando para 3 ordenhas.
Observem essas vacas comendo, como elas comiam antes e como elas comem depois, quando entrou entre as ordenhas. Elas aprendem a fazer coisas mais rápido, elas comem muito mais rápido quando inicia essa terceira ordenha, porque a gente está roubando 1 hora e meia, às vezes quase 2 horas desse lote, e ela precisa guardar tempo para aquilo que é essencial. E o essencial para ela é deitar. É estranho, pode parecer estranho, mas a vaca preza mais deitar do que comer um pouquinho a mais, né? Ela sempre vai priorizar deitar. Nas questões de manejo de tempo que tu falaste, principalmente em manejo de campo, quem trabalha com produção a pasto, o tempo de caminhar da vaca, o tempo que ela gosta de se mexer, ela caminha 2 quilômetros por hora, né? Essa é a velocidade de uma vaca. Sim. Nós caminhamos entre 3 e 4 km por hora, ou seja, é o dobro da velocidade da vaca, e cada vez que a gente faz isso, que a gente força elas a andar nessa velocidade humana, vamos dizer, velocidade do passo humano, ela escolhe menos aonde pisa, ela vai, justamente por estar andando mais rápido, ela vai soltar o peso com maior impacto no chão, é a diferença entre caminhar e correr. E claro que isso vai ser um estresse muito maior no sistema locomotor. E o curioso é que a gente faz isso para satisfazer o nosso tempo, prejudicando o tempo da vaca, porque esses pouquíssimos minutos que você ganha, né, trazendo vaca da pastagem mais rápido para a ordenha, não vai mexer no quanto tempo essa vaca vai ficar no curral da espera. O tempo da espera no curral vai ser o mesmo, só que ela já vai chegar com dor nos cascos. Então vejam que não fazer as coisas na velocidade das pessoas, eu acredito que não é algo que dê lucro, né? Porque tu vai ganhar segundos ou minutos, as vacas todas elas vão perder muito. Então esse entendimento do tempo, de como é que gira o tempo dos animais, é importante. E principalmente respeitar horários de rotina. A vaca tem um relógio dentro dela que nunca atrasa nem adianta, sabe? E cada vez que a gente tem alguma atividade programada, a ordenha, a mais básica delas, né? Cada vez que eu inicio a ordenha mais tarde, seja lá pelo que for, eu vou ter boa parte, se não a maioria das vacas, em pé esperando, né? E isso, claro, tem um custo, porque ela não está ruminando, e esse custo é leite. Ou exacerbar balanço energético negativo, colocar a vaca num risco maior de desenvolver alguma doença. Uhum. Muito legal. A gente vê ainda, Marcelo, muita questão de vaca muito presa em canzil, né? O que interfere totalmente nessa questão que o senhor comentou, né? Vaca deitada, a vaca precisa deitar para ruminar. E itens básicos que a gente precisa ainda trazer muito para o produtor, né? Sobre essa questão, né? Saindo da questão da disponibilidade de água, de qualidade do trajeto do caminho onde a vaca passa. O senhor falaste da velocidade, né? Às vezes o produtor ele faz uma melhoria, talvez em pontos que tinha pedra, tinha barro, mas ele aumenta a velocidade. Então ele intensifica um problema que ele poderia nem ter, né? Às vezes a gente vai na propriedade e instrui o produtor ou identifica que o problema é instalações, é o local, é onde a vaca caminha. E por mais que esse problema exista, ele muitas vezes é potencializado, né, pela velocidade, pelo tempo que muitas vezes o produtor ele não vai mudar o horário da ordenha, né? Da mesma forma que o senhor comentou, o horário da ordenha normalmente é fixo. O que muda é que talvez ele vai trazer as vacas para a sala de espera um pouco antes, né? Um detalhe bem básico. Professor? É fundamental, Rodrigo, quando a gente fala nisso aí, que as pessoas entendam que todos os fatores estressantes, eles são aditivos. Dizer, mas isso aí é uma coisinha de nada, isso é coisa pouca. Elas se somam, né? E é uma gota d'água que faz um copo transbordar. Então... entrando nessa questão do se somam, tem essa questão que o senhor aborda também, Marcelo, sobre o tempo, né? Nós, por exemplo, esses dias eu concluí o livro de inteligência emocional do Daniel Goleman. Né? Onde a gente tem todo esse raciocínio e a capacidade de identificar o que está nos causando um medo ou um estresse, né? E a gente tem uma grande velocidade de interpretar e reagir
de forma diferente e não ficar com aquela sobrecarga, com aquele medo. Né? A gente pode desviar desse instinto de atacar ou de fugir. Porém, pelo que o senhor comentou, a vaca ela tem uma velocidade diferente. Então, a cada ponto de estresse, a cada simples ponto de estresse ou de medo, a vaca não tendo essa velocidade, essa capacidade de interpretação que nós temos, ela tende a ficar mais tempo, né? Talvez 20 minutos sofrendo com medo devido a um simples manejo inadequado. Se o senhor puder comentar de forma mais técnica esses pontos, isso é muito legal, muito interessante. Vamos lá, Rodrigo. Parece que tu entendeu bem o livro do Goleman, muito bom. Nós desenvolvemos, né, o nosso cérebro racional, nosso córtex pré-frontal, que é uma porção cerebral que só desenvolveu em humanos e é onde é a sede do raciocínio, vamos dizer assim, é o cérebro executivo. Nós desenvolvemos uma série de ferramentas, né, ou de mecanismos para controlar, dominar e abolir o medo. Como é que a gente faz isso? Buscando explicação de onde é que vem isso, por que que isso está acontecendo e até se dando conta que esse medo é infundado, não tem porquê. E eu sempre uso um exemplo bem interessante, né? Tu está sentado na cadeira em casa, quieto, tomando mate, e dali a pouco muitos tiros, muitas explosões pequenas perto da tua casa ocorrem. Qualquer pessoa dá um pulo na cadeira quando acontece esse primeiro barulho. Imediatamente, depois eu explico as rotas diferentes no cérebro que elas seguem, mas quase que imediatamente a gente se dá conta, eu gosto desse exemplo, não, hoje tem jogo. Alguém deve ter feito um gol e tem um bobaião vizinho aí soltando foguete. Como é que os cachorros se sentem nessa situação? Como é que as vacas se sentem nessa situação? Então, falando um pouquinho mais de vaca, é fundamental a gente entender que toda fazenda ela é cheia de sons e de cheiros que as vacas ouvem e sentem, e nós não. E esses sons e cheiros podem acabar assustando elas. Uma vaca que tenha se assustado com um determinado som, por exemplo, estourou alguma coisa e essa vaca foi atingida ou machucada, ou ela teve uma experiência ruim com aquele barulho, ela consegue ensinar isso para as outras, que aquele barulho é perigoso. E esse conhecimento vem de uma série de experiências muito interessantes com macacos, né? O macaco nascido e criado em laboratório, ele não tem medo de cobra. Tu coloca a gaiola do macaco do lado de uma gaiola com a cobra e ele não vai dar bola para a cobra, como uma criança não tem. Agora, se tu pegares esse macaco, a gaiola da cobra, e na frente deles uma terceira gaiola com outro macaco que veio da natureza, aquele macaco vai sentir medo da cobra. E sem falar nada, instintivamente o primeiro macaco vai passar a ter medo de cobra também e vai ter medo para sempre de cobra. Então existe sim essa troca de comunicação, essa comunicação não falada que os animais têm e que uns ensinam aos outros, assim como uma vaca ensina o terneiro recém-nascido que ele tem que fugir de cachorro. E às vezes tem que fugir das pessoas também. Então nós criamos essa situação. Vamos voltar agora a essa percepção do medo, né? E eu vou usar aquele primeiro exemplo lá do foguete, do cachorro assustado com tiro, com foguete. Bom, cada vez que nós somos expostos a um estímulo, né? Normalmente visual, sonoro ou tátil. Alguém pode chegar por trás de ti e dar uma espetada também, né? Instantaneamente, e quando eu digo instantaneamente, são 12 milissegundos. Tá? Essa informação ela vai do ouvido ou do olho, né, e ela chega no centro do medo, todos nós, tá? Que é a amígdala. A amígdala imediatamente faz com que a gente dê aquele pulo, sabe, aquela coisa que tu respira fundo, que tu te assusta. Tá? Involuntário. Isso é involuntário. Simultaneamente, essa mesma informação, essa é a chamada rota baixa, né? Uma rota muito antiga na natureza, até os peixes têm isso. A rota alta ela é presente só nos humanos, né? E alguns poucos animais com aprendizado alcançam isso. Ela leva em torno de 22 milissegundos, quase o dobro, onde essa informação sobe por córtex cerebral
E aí nós tentamos dissecar, interpretar e entender o estímulo que nos causou o medo. E aí entra a história do cara se dando conta que era um jogo de futebol, né? Então, nós temos esses mecanismos de dominar o medo. O animal não tem, por isso que eles continuam assustados. Cada vez que o medo generaliza durante um manejo, tá? Numa lida de mangueira, por exemplo, entrou um cachorro e pegou uma vaca no focinho, pegou uma vaca na orelha. Uhum. Aquela situação de medo, ela passa a circular em todos os animais. E cada vez que esse negócio atinge um pico, assim, de uma vaca ficar simplesmente sem se mexer, que eles paralisam, né? Ela não vai nem para trás nem para frente no brete, ou não quer fazer absolutamente nada. Essa situação, toda essa carga de neurotransmissores, porque eles estão presentes e não saem dali, até que eles sejam dissipados, isso leva em torno de 20 segundos, né? De 20 minutos. Então, e não adianta, quanto mais tu gritar, quanto mais tu bater, só vai piorar, né? Porque só vai aumentar essa relação de medo. Então, nesses manejos, número 1, a gente tem que fazer o máximo para evitar que esse processo, que essa bola de neve do medo inicie, né? E entender que muitas vezes coisas que não representam nada para nós, uma sacola plástica pendurada numa árvore sacudindo com o vento, isso é o suficiente para fazer uma vaca trancar e não entrar num brete de jeito nenhum. Sim. Ah, mas é a sacola que está com o remédio, eu não queria botar no chão. Está assustando a vaca. Um carro estacionado em uma posição onde deu um reflexo do sol no para-brisa, que quem está em cima da tarimba ou do lado do brete não está enxergando. A vaca que está lá na seringa para entrar, sim, ela está vendo aquele reflexo e ela não vai entrar. Sons agudos são coisas que assustam muito as vacas também. Então, assim, ó, as pessoas têm que entender que se uma vaca trancou um manejo, se ela não quis entrar, se ela quis fugir, algum motivo existe. Elas não fazem isso por nada. Diz, hoje eu estou da pá virada, vou incomodar, vou dar trabalho para esse cara. A vaca não faz isso, sabe? Algum motivo tem e vai da gente reconhecer. E outro ponto importante é, sabendo que os animais ensinam o medo uns para os outros, como eu dei o exemplo do macaco com a cobra, onde isso primeiro foi descrito, e aquilo que a gente sabe da vaca ensinando o terneiro a fugir de cachorro, é muito importante que esses animais traumatizados ou excessivamente assustados não sejam manejados ou agrupados juntos com animais mais jovens. Deixa para fazer o manejo desses bichos com animais mais velhos, mais calmos, mais tranquilos, porque eles vão servir, vamos dizer assim, de tampão para esses que são mais nervosos. São soluções, assim, dicas práticas de manejo que impedem que a coisa vá crescendo na propriedade, porque frequentemente isso vira numa situação que um serviço que poderia ser feito sem nenhuma intercorrência, sem nenhum problema, em 40 minutos, 1 hora, ele acaba levando 2 ou 3 horas, com muita correria, muita gritaria e um processo de medo que cada vez aumenta, né? Professor, para mim, firmar o meu conhecimento aqui também, compartilhar com o pessoal aqui que está nos ouvindo, estamos com mais de 60 pessoas. Marcelo, então se eu tenho um rebanho bovino, seja de corte ou de leite, e destes animais, 30 vacas, por exemplo, eu preciso fazer um manejo específico com um animal. Eu vou laçar, eu vou atar num palanque, eu vou fazer um medicamento, vou fazer uma discorna. E se esse animal expressar dor, expressar medo, estresse, ele vai contaminar todo o lote que está próximo. E isso assim, desencadeia uma reação, claro, mais leve nos demais, mas o gado ele entende que está numa situação de risco no grupo, é isso? Essa informação é passada. É muito importante tu entender que o efeito que essa informação vai ter nos outros animais depende muito do tempo de manejo e das experiências prévias que os outros animais tiveram. Porque lembra assim, cada vez que tu é exposto a um estímulo, a uma imagem, e os animais também, a gente age do mesmo jeito, tu procura na tua biblioteca de memórias, né, que é o hipocampo, onde nós guardamos as nossas experiências. O que eu tenho de experiência passada relacionada com isso, com esse estímulo? E aí, se forem coisas ruins, tu vai fugir. Se forem coisas assim mistas, né, tu vai ter alguma impressão,
alguma restrição, mas se forem coisas boas, ó, depois dessa gritaria e desse tiroteio, sempre me deram comida. Então tu vai caminhar em direção àquele processo, né? Quando a gente traz ao teu exemplo esse manejo de mangueira, o que é importante? Que eu deixe esses processos individualizados, tá? Onde eu vou ter vocalização, aonde eu vou ter micção, tá? E esses são dois sinais importantes, né? Bovinos, eles só vocalizam por duas razões, né? Ou para ativar localização, para dizer eu estou aqui, como o terneiro diz para a mãe, ou a mãe diz para o terneiro, ou o touro diz para a vaca, aquele mugido característico de touro chamando vaca. Ou por dor extrema. É só por isso que uma vaca berra. A vaca não berra, porque ela é um animal preso, ela não ia se arriscar a estar dizendo estou aqui quando ela está bem, né? Então deixar esses manejos para o fim da lida. Tá? Cada vez que uma vaca ela entra no brete, ela para e urina no brete, e isso é um troço importante da gente entender como é que elas estão se sentindo, ela está dizendo para as outras que vêm atrás, não venham aqui, porque aqui é ruim. Porque a vaca tem uma feromona de alarme, tá? Que é eliminada na urina. E é óbvio, nós não somos macacos do novo mundo, aliás, desculpa, do velho mundo, das quais nós pertencemos, né? Nós perdemos a capacidade de detectar feromonas, né? O nosso órgão vômero-nasal deixou de ser ativo. É curioso, mudando um pouquinho de assunto, que parece que a gente trocou isso por visão tricolor. Os macacos do novo mundo, eles todos têm capacidade de sentir feromonas, mas a visão deles continua bicolor, como a maior parte dos outros animais. Bem, então a feromona de alarme é quase que um sinal altruísta, onde um animal ele avisa aos demais que aqui é perigoso, aqui é ruim. Isso já foi detectado em várias espécies e isso é bastante forte na urina do bovino. Então, quando uma vaca para urinar numa situação em que normalmente ela não urinaria, e numa situação de estresse no brete, é óbvio que não é normal o animal urinar, cada vez que os animais fazem isso, pode ter certeza que eles estão avisando o outro, e esses sinais químicos acabam ficando cada vez mais fortes no brete, né? E claro, com isso, evitando que os outros animais entrem, né? Então, a dica prática é: esses manejos têm que ser feitos, né? Existem coisas que vão depender como é que eu vou fazer, o que eu tenho de gente, o que eu tenho de instalações, o quanto eu tenho que movimentar e trabalhar muitos animais, às vezes para mexer num só, tá? E nessa situação, sim, eu considero que tu laçar no rodeio e fazer, curar alguma coisa, descornar não, tu precisa de uma contenção maior, isso justifica mais, principalmente quando for um animal leve, né? De ser feito a campo do que movimentar e estressar todo o lote. Quando alguma coisa for feita na mangueira, e as nossas mangueiras para os animais, penso assim, elas são locais de judiaria e de sofrimento. Tá? Uma vaca dificilmente ela tem uma relação boa com a mangueira. As pessoas não costumam. Uma memória boa, né? Por exemplo, nós combinando, semana passada, com um produtor de gado de corte, produtor de Braford, que ele trabalha sozinho e a pé na mangueira, com gado de cria. E ele está acostumando, passando os animais, ele faz troca de piquete, né? Antes de trocar de piquete, os animais passam na mangueira. Justamente para ele revisar alguma coisa que tem que curar, ele não consegue fazer isso a campo, então eles passam na mangueira. E ele me perguntou se isso estressaria muito elas. E eu disse, pelo contrário. Isso é uma excelente maneira de tu mostrar para a vaca que a mangueira também é algo bom. E ele não entendeu, mas por quê? Ora, cada vez que elas entram na mangueira, ela sabe que elas vão para um piquete novo, com mais comida. Então eu estou criando essa associação, né? Da mesma forma que tu pode dar algum suplemento, algum tipo de sal, alguma coisa, cada vez que os animais foram manejados. Isso vai fazer eles gostar da mangueira? Olha, eu acho que não, mas vai diminuir um pouquinho, vai inserir pelo menos alguma memória boa de um recurso importante. Porque a memória deles é muito boa, viu? Isso aí é... Entende como uma possível recompensa, né, Marcelo? Exato, exatamente. Uhum. E pelo que o senhor falou, a associação de instalações com pessoas, ela potencializa essas possibilidades de medo, né? Eu vejo, Marcelo, quando eu chego nas propriedades, e como trabalho, acaba que tem propriedades que a gente não vai toda semana, vai a cada 30, 40 dias. Então eu sou um estranho, por mais que eu vá
Sim. A cada 30 dias eu sou um estranho para os animais. E, às vezes, a simples movimentação de tu andar por trás do gado quando eles estão se alimentando, né, para olhar escória de esterco, para olhar escória corporal, a gente já, se tu olhar, a gente movimenta muito essa questão de estresse das vacas, né? E uma das manifestações mais rápidas é essa questão de urina, a questão de estercar, né? Uhum. A vaca acaba identificando isso, e nós, como técnicos, muitas vezes a gente acha que isso é normal. Ah, a vaca faz isso sempre. Mas é um sinal importante que a gente pode traduzir, né? Sim, sim, que tu pode observar e reconhecer que relação esses animais têm com estranhos, né? Porque elas identificam, elas reconhecem pessoas e características das pessoas, né? Se acreditava que vacas não tinham condições de reconhecer as nossas feições. Não, elas não conhecem essa ou aquela pessoa. Hoje você sabe que conhece sim. Muito embora elas demorem muito para processar essa informação e saber a fulano ou a ciclano, porque elas usam primeiro informações relacionadas à roupa, ao tipo de chapéu, né? Porque é uma coisa que chama muito atenção, é um formato, a vaca não sabe que é um chapéu, a vaca acha que é uma criatura com uma cabeça diferente, e a voz. Né? Então essas são informações que ela percebe mais de longe. Né? Existe um quadro clássico, por exemplo, de traumas animais, foi muito bem descrito, né? De um cavalo que ele não conseguia parar perto, ele tinha crises de pavor de pessoas com chapéu de cowboy preto. Tinha que ser um chapéu de cowboy preto. Chapéu de qualquer outra cor, de qualquer outro estilo, ele não dava bola. Um cavalo manso, tranquilo, podia chegar, passar a mão, montar. O chapéu de cowboy preto era uma coisa pavorosa. Como é que eu transfiro isso para uma dica prática do dia a dia? Primeiro lugar, quanto ao local, o pessoal costuma, eu sei que é prático e coisa, fazer medicamento na sala de ordenha. Menino, agulha e sala de ordenha não combinam. Sala de ordenha é um lugar que a vaca tem que estar tranquila para ela poder baixar todo o leite, não sair leite residual. Sabe, todo esse tipo de coisa que tu quer o mínimo de estresse possível, tá? Então não se dá injeção em vaca em sala de ordenha. Usa o canzil para isso, porque pelo menos no canzil ela está na frente de um recurso importante, que é a comida. Então a gente está trocando uma coisa pela outra. E o segundo ponto é a roupa de quem faz esses tratamentos sanitários, sabe? Se tu usa um determinado avental de uma cor ou um tipo de chapéu, nas nossas pequenas propriedades eu não tenho equipes de ordenha e equipes de sanitarista. É a mesma pessoa que tem que fazer tudo, né? Então, para a vaca entender, não, esse cara vestido desse jeito, ele é diferente. Usem uma roupa diferente para fazer manejo sanitário. Usem um avental, pode ser de qualquer cor, mas algo que seja característico da ordenha. Tá? E esse avental é usado só para ordenha. Tá? Não vai fazer manejo sanitário, não vai dar injeção na vaca com aquele avental. Porque elas reconhecem, né? Então, são maneiras de eu não transferir esse medo, essa experiência ruim que ela teve lá no brete, no canzil, transferir para a sala de ordenha, porque isso pode sim ter impactos tremendos na falha de ejeção completa do leite, eu tenho que começar a ter aumento de leite residual, e isso me trazer problemas para a saúde do bem. Olha só, pessoal, quantas dicas importantes. Isso é manejo. E tá sendo muito produtivo para mim. Eu quero deixar umas dicas aqui, pessoal. A nossa live tá muito legal, tá? A gente pode potencializar ela. Se vocês clicarem aqui no canto inferior direito, tem um aviãozinho, clica nele e manda para o máximo de pessoas que você tiver aí na sua lista de contatos que vão se beneficiar desse tema. Então faz isso para a gente, por favor. E também tem um balãozinho aqui com ponto de interrogação, caso você tenha perguntas. Digita a tua pergunta ali, que eu consigo compartilhar essa tua dúvida e a gente consegue melhorar esse atendimento aí e entendimento das respostas. Marcelo, eu tenho um exemplo prático aqui também para compartilhar. Uhum. Antes disso, antes que eu me esqueça, pessoal, tira um print da nossa tela e compartilha no Instagram de vocês, depois da live, marca Traduzindo Vacas e marca Rodrigo Chaves aí para a gente
ir além para que a gente consiga ajudar mais pessoas. Vou fazer uma cara bonita pro print, então. Tá, vamos lá, pessoal. Marca o print aí. Viu, professor? Eu tenho um exemplo bem legal aqui. Eu fui numa propriedade que eu trabalho com a parte de nutrição, né? Então envolve produtos também, concentrados. O produtor relatou que existiam vacas que não estavam comendo a ração. Então, isso tinha coincidido com uma carga nova de produto. Porém, já fazia uma semana e algumas vacas não comeram. Algumas vacas não estavam querendo comer. E depois de esgotar todas as perguntas, né, para tentar identificar qual que era o problema, a propriedade tinha feito manejo de vacinação em algumas vacas. Eu não lembro que tipo de vacina que era, mas ele fez na sala de ordenha. É uma sala de ordenha estilo mais tradicional, né? Canalizado, mas vaca uma do ladinho da outra, comendo durante a ordenha. E a conclusão que eu tive foi essa, que as vacas estavam com medo de serem picadas novamente, né? E por isso naquele período estavam deixando de se alimentar, inclusive. Isso pode fazer sentido, Marcelo? Algumas vacas do rebanho, de tanto medo de talvez uma agulhada, ou mais de uma agulhada durante a ordenha, as vacas travarem, inclusive, o consumo? Assim, ó, não é só agulhada, Rodrigo. Se foi uma vacina, existe uma reação vacinal. E isso é muito impactante. Eu não sabia que impactava tanto no comportamento das vacas. Só passei a me dar conta disso depois que nós começamos com a Calmed, né? E hoje eu tenho, assim, alguns milhares de vacas para mostrar esse exemplo de como uma vacina mexe no comportamento. Olha, é um puxão na cola. Desde vacinas como a aftosa, que a gente tinha, que vão te dar entre 48 e 72 horas de comportamento alterado, inclusive um surto de aborto pós-vacinação. Deixa eu te contar como esse negócio é estranho, né? Que nós acompanhamos numa propriedade atendida no Paraná. Isso foi publicado no último congresso presencial, né, no Brasileiro de Buiatria. Foi de 2019, foi uma residente minha que publicou esse surto de abortos. Os animais foram vacinados e ocorreram 11 abortos após, né? E esses abortos ocorreram entre 7 e 11 dias. Né? Então existe toda uma desconfiança nossa de, mas isso não foi da vacina, isso foi de outra coisa. É natural tu pensar nisso e procurar outros fatores. Quando a gente olha o gráfico comportamental produzido pelas coleiras, todas as vacas que abortaram tiveram uma alteração de comportamento, um aumento de ósseo, uma queda de ruminação, eles ficaram com dor e travaram 3 horas. 3 horas após a vacina. Após a aplicação da vacina. Então, sim, tem muita coisa em relação à reação vacinal. E veja bem, eu não estou dizendo que reação vacinal é sinal que a vacina pegou, né? Eu acho que a vacina, para ser boa, ela tem que causar uma reação que é uma mini doença, vamos dizer assim. Mas é uma coisa que a gente não reconhece, não percebe que é algo estressante, né? E a gente vê isso muito claramente, sabe? Eu já acompanhei surtos de tristeza após vacinação. E eles ocorrem muitos dias, ocorrem 14, 15 dias após a vacinação, mas tu reconhece que aqueles animais que ficaram doentes, eles não recuperaram dentro daquelas 48 horas. A alteração comportamental, ela se estendeu por 3, 4, 5, 6 dias. Então eu sei que essa é uma reação maior do que aquilo que é esperado simplesmente por reação vacinal. Mas as vacinas doem, tá? As vacas lembram disso e o que a gente vê é 48 horas, tá? De uma maneira geral, assim. O animal que leva mais tempo do que isso para recuperar o comportamento, para voltar à sua rotina comportamental pré-vacinal, ele está em risco de desenvolver alguma doença. O que eu tenho visto? Todos que não retornam à rotina comportamental desenvolvem alguma doença? Claro que não. Tá? Mas a infinita maioria dos que desenvolvem tiveram essa dificuldade de retorno. Ou seja, tiveram a reação vacinal exacerbada
do ponto de vista comportamental. Não estou falando nada de inchaço no local da vacinação, não tem nada a ver com isso, é uma reação sistêmica, tá? Que cursa com mal-estar, com dor e inclusive com hipertermia. Uhum. Ótimo. Ainda nesse tema aqui tem uma pergunta do Vini. Qual dica, professor, para a gente diminuir esse estresse de vacinas anuais, né, em vacas de leite? Vacinas que a gente não pode fugir, né? Teria algum momento, talvez no período seco, na secagem? Que dicas o senhor daria para essa situação específica? Vamos lá. Falei no início da conversa, todo fator estressante ele é aditivo, tá? Então não somem, não façam essas barbaridades que as pessoas do corte fazem aí, que eles compram um terneiro na feira, aí o terneiro saiu da mãe, viajou num caminhão imundo, foi para um parque de remate, subiu no outro caminhão imundo, foi para outra propriedade, foi reloteado, e aí quando ele desce do caminhão ele recebe 3, 4 vacinas, tá? E mais um vermífugo, mais isso, mais aquilo. Não tem condição de um sistema imune produzir anticorpos, né, numa situação dessas. Então, distribua as vacinas, não faça muitas vacinas num dia, o sistema imune é um só e ele precisa se dividir, né, para produzir anticorpos para cada um dos antígenos que estão sendo aplicados. E, principalmente, não façam essas vacinações em épocas de desafio. O que é época de desafio? É transição, é proximidade do parto, é dia da secagem, é dia muito quente, é dia de troca de dieta, é dia de outro manejo longo que está programado e eu vou aproveitar e já vou vacinar. Bah, cara, isso vai judiar demais as vacas. Então, pensem bem nesse acúmulo, nesse somatório de fatores estressantes que a gente faz para o nosso conforto, dizendo, vai ser um manejo a menos para a vaca, mas na verdade eles se somam, né? Então, no período seco, eu acho que é importante, até para te ter um colostro de melhor qualidade, sabe? Vacinar no período seco, eu considero fundamental em se priorizar a saúde da terneira, tá? Através de transferência de imunidade passiva. Logo após parto, resposta vai ser muito fraca, né? Porque o animal está perdendo peso, está com o sistema imune desafiado, não vai responder bem. E até os 45 dias de gestação também. Eu confirmei essa vaca, eu não quero vacinar ela até que ela feche 60, 80 dias e esteja confirmada essa prenhez, né? Então, esses seriam momentos de risco que eu fugiria da vacina. Mas o calendário diz... Cara, a vaca não entende de calendário. A vaca tem o seu próprio calendário. E é esse calendário que deve ser obedecido. Não aquele que a agropecuária te dá para te pregar na parede do galpão. Este é o calendário importante. A gente tem um outro exemplo aqui, Marcelo, que é comum para todos que estão nos acompanhando aqui. Estamos com 85 pessoas aqui, pelo que eu vejo. Que é, Marcelo, muitas vezes na terneira, aquela transição do desmame, né? Então a gente vê essa oportunidade de fazer várias coisas num período só, né? Então a gente imagina, a terneira tá lá na casinha, né? E cresceu, né? Tá na hora de tirá-la para fora. E muitas vezes a propriedade ocupa aquele momento para fazer um mochamento, né? Vacinas, talvez o vermífugo, né? Vacinas que a propriedade precisa fazer e acaba acumulando naquele momento, porque já vai pegar a terneira igual. A gente tem a mudança de dieta, que muitas vezes não existe uma adaptação, né? Então ela saiu da casinha, todos esses manejos caem para uma dieta totalmente diferente. A gente também tem um reagrupamento, que é algo que o senhor comentou no início da nossa conversa aqui, que é um outro ponto que pode gerar muito estresse, né? Então, como que o senhor tem visto isso e como que essa memória, como que o bovino cria essa memória? Uma vaca adulta, ela pode lembrar de manejos lá do tempo de terneira e criar algo reativo a alguns manejos? Vamos lá. Então, começamos do começo, né? Começando pelo exemplo que tu disseste, meu Deus do céu, mochar e vacinar ao mesmo tempo, isso até foge de um manejo errado, é um absurdo que beira um crime, né? Primeiro,
Vamos pegar, por exemplo, a vacina da brucelose a partir dos 3 meses. Eu acho um crime, porque nem é mochamento mais, é descorna já com 3 meses. Tu está fazendo isso, né? O mochamento em animais jovens, de até que 2 semanas, a gente entende que eles sentem dor no local por até 9 semanas, tá? Tem vários experimentos em relação a isso aí. O Brasil mocha muito tarde, quanto mais tarde, é óbvio, mais dor, porque mais tecido que tu tens para queimar, né? Então, combinar uma situação de dor e de dor prolongada, cara, é botar a vacina fora, sabe? Não faz sentido nenhum. Segundo, a questão do sair da casinha, né? Nós criamos animais, ainda é da nossa cultura, isso está começando a mudar, felizmente. Nós criamos animais isolados, né, com isolamento social. E nós sabemos que o animal criado, isolado, sem condições de interagir, de tocar, de brincar com outro animal, ele demora muito mais para começar no concentrado, ele demora muito mais para embalar, e depois, quando ela é reagrupada, esse bicho acha aquilo estranho, acha bonito, ela quer correr, ela quer brincar, e toda aquela agitação, isso é ansiedade, é uma expressão de ansiedade, né? Então eu estou mexendo na questão psicológica imune de uma terneira numa época crítica, onde eu estou iniciando a janela das doenças respiratórias, né? Então é bem complicado juntar essas coisas e entender que cada coisa que eu acrescentar de novo, né, seja em manejo imediato e manejo de longo prazo. E aqui eu estou falando criar uma terneira isolada e aí vou juntar elas com outras. Isso por si só é um estresse. Quanto menos coisas eu adicionar nesse processo para deixá-la se adaptar, melhor. Por isso que eu sou um grande defensor da criação em duplas, né? Não precisa fazer um coletivo com 10, 20 bichos. Nós ainda não aprendemos a lidar com terneiras dessa forma. Tenho certeza que seria o melhor. Não tão bom quanto deixar com a vaca. Deixar com a vaca de longe o melhor, e isso é um processo que está começando, está muito forte na Europa, né? Começando nos Estados Unidos, um dia chega no Brasil. Mas não vamos dar o passo maior com a perna. Eu acho que tirar do isolamento total e começar a criar em dupla já é um tremendo avanço. Eu vou ter animais mais espertos que vão começar a comer mais cedo, que vão comer mais, que vão socializar melhor. Então todo esse processo de alteração da rotina, de estresse, de ansiedade, e com isso queda da imunidade vai ser diminuído por um simples manejo. Eu vou criar de 2 a 2 e não de 1 em 1. Uhum. Elas se criam com mais segurança, né, por estar com uma parceira, provavelmente. Por serem sociabilidade, né? Elas são, inclusive, tem trabalho mostrando que elas são mais inteligentes, tá? Tem um trabalho muito, se eu não me engano, do Benjamin Lecor, que mostra aumento do pessimismo nesses animais criados sozinhos. Inclusive, posso mandar as referências para vocês ver como é que o cara mediu o pessimismo, né? E é um método muito interessante. Eles ensinaram as terneiras a apertar com um focinho um botão, e aí aparecia um prêmio para ela numa tela depois. Muito interessante o trabalho. Mas sim, animais que são criados sozinhos tendem a ser mais pessimistas. E isso, claro, inclui adaptação mais difícil a mudanças, né? Um animal menos sociável. Olha só, que legal. Marcelo, agora eu gostaria de... Vamos aproveitar que o senhor está disponível para a gente aqui. A gente quase bateu 100 pessoas. Marcelo, que eu acho que é o principal objetivo da nossa conversa. Como ou o que eu posso observar nas vacas que são sinais de medo ou de estresse? Posição da vaca, como que essa vaca fica. Por exemplo, eu tenho um exemplo prático que a gente vê quando o gado está em estresse calórico. No campo, por exemplo, ou no confinamento. Muitas vacas em pé e agrupadas. A gente vê isso. Uhum. Dá para refletir, Marcelo, aquelas cenas de animais lá na África, grandes rebanhos e próximos depredadores, né? Que acabam ficando em pé, em alerta e agrupados para defesa. Sim. Dá para a gente comparar isso com o rebanho bovino? Vamos lá. Antes de começar a resposta, deixa eu dizer assim, o pessoal que quer enviar alguma pergunta, a gente estava combinando, né?
Estou gravando aqui da Calmed porque eu tenho internet rural, né, Rodrigo? Não é confiável a minha internet lá de casa. Sim. Então estou aqui na empresa e o pessoal Manu e Ezequiel que me ajudam no Traduzindo. Alguma pergunta que a gente não responda, algum assunto que o pessoal acha interessante, posta aí e agora, imediatamente depois da live, eu vou gravar alguns posts ou algum story para o Traduzindo, vou compartilhar contigo da nossa live, eu vou dizer, ó, pergunta essa dúvida surgiu da nossa live. Manda a informação que terminou a live, eu vou gravar esse material. Vamos lá, esse negócio dos animais agrupados, essa posição, ela se chama roseta, né? Animais enrosetados. Eu vi isso em animais domésticos, pessoal, nos nossos animais aqui com ovelha, né? Onde elas ficam tudo uma de cara para a outra, num calor extremo. Muitas vezes no manejo de mangueira, quando tu assusta os animais, eles vão fazer isso num canto da mangueira. Já viram vaca que se embreta tudo num canto da mangueira e ficam de bunda para ti? Essa é a posição de defesa, eles não querem oferecer o pescoço e a cabeça para o predador. E com as patas eles conseguem dar coice, né? Então, esse processo. Cada vez que os animais eles não nos veem, principalmente de leite, né? Não nos veem tanto como predadores, mas nos veem sim como alguém que pode incomodá-los, eventualmente. Sim. Mas à medida que a gente melhora, que nós confinamos os animais, que nós temos contato mais íntimo, diário e próximo, nós estamos inserindo muito mais coisas boas no manejo do que coisas ruins. Porque eu estou dando comida 2, 3 vezes por dia, sabe? Eu estou indo buscar essa vaca para ir para a ordenha e depois ela vai voltar para comer, eu estou ajeitando a cama. Elas veem isso, veem e aprendem, né? Então, eu noto que as vacas têm menos medo, muito menos medo desses manejos grupais, em que eu não estou isolando uma vaca, tá? À medida que nós confinamos. O confinamento ajuda muito nisso aí. Fugindo um pouquinho para o gado de corte, coisas que me incomodam são estímulos onde eu quero fazer uma vaca entrar no brete, ou eu quero apartar uma vaca no lote. E aí eu uso de estímulos gerais, como por exemplo, gritar, levantar os braços, pegar a bandeirinha, inventaram as tal de bandeirinha. A ideia era muito linda, até que caiu na mão dos gauchinhos, né? E os gauchinhos reboleiam as bandeirinhas, e aí cutucam as vacas com aquele troço. Pessoal, eu acho que esses estímulos grupais, tá? Qualquer coisa que tu sacuda no ar, que tu tá gritando, que tu tá fazendo um barulho, ele só funciona quando eu quero que todos os animais façam a mesma coisa no mesmo momento. Tá, mas quando é que eu faço isso? No campo. Quando eu quero tocar eles, quero que eles se agrupem. Funciona grito, muito bem, eles estão longe de mim. Numa situação da mangueira, onde eu quero embretar uma vaca ou apartar uma vaca, e eu grito, eu estou tentando estimular um animal, mas eu estou assustando todos os outros que estão atrás de mim. Eu não posso querer que um estímulo que atinja a todos vá funcionar bem, quando só um animal pode fazer aquilo que eu quero. E aí nem as bandeirinhas funcionam. Tá? E isso foi um negócio que me chamou a atenção, num primeiro momento parecia uma ideia muito boa. Então, em um manejo de mangueira, se eu estou lidando com gado de corte, posicionamento é mais do que suficiente. Tu saber posicionar teu corpo, tá? Aonde tu vai em relação aos animais, aquele conceito de pressão e alívio. Pressão, entrar na área de fuga e sair, entrar e sair. Sem fazer a vaca correr. Se a vaca correu, tu pressionou demais, né? E isso é uma coisa que eu vejo que as pessoas têm dificuldade de aprender. É entender esse conceito de entrar e sair da área de fuga. Por exemplo... Nessa situação, a pessoa, ela quase se incorpora como uma instalação, como uma segunda porteira. Como, mais menos, do que isso, né? Mais do que como uma pessoa movimentando. Mais do que uma pessoa. Porque a quantidade de opressão que eu preciso para fazer uma vaca que está parada ou deitada, para fazer essa vaca levantar ou simplesmente começar a andar, a pressão que eu preciso para isso aí, ela é muito maior do que para fazer uma vaca que já está caminhando, continuar caminhando naquele mesmo passo. Então o que acontece? As pessoas chegam perto da vaca, entram na zona de pressão, aplicam pressão para ela começar a caminhar. No momento que ela começou a caminhar, as pessoas não aliviam a pressão.
E aí eu tenho pressão excessiva e a vaca corre. E se a vaca troteou, tu perdeu, meu amigo, porque a ideia do manejo é trabalhar com vaca caminhando, né? Então esse conceito, a gente pegar a cancha do que é a pressão e alívio, reconhecer que animais são mais sensíveis à pressão, e a gente reconhece isso pelo branco do olho, sabe? Aquela vaca que arregala o olho. Esse é o animal que tu tem que manejar todo o resto baseado nele, porque ele que vai botar a tropa a perder. Tá? E às vezes a gente não se dá conta desse animal. Tá? E cada vez que ele mostrou o branco do olho, num lote ele vai ser o primeiro a correr, ou se eu estou manejando diretamente com ele, eu estou colocando muita pressão. Tá? Outra dica simples, assim, para não apavorar a vaca na hora do manejo: não encarem ela. Não encarem a vaca, porque a vaca ela é uma presa, né? E ela enxerga a gente como predador, apesar de todos os manejos que a gente faz com ela. Principalmente veterinário, viu? Isso é uma cagada que eu vejo veterinário toda hora fazer. Imagina assim, chegou na propriedade e o proprietário diz: aquela vaca lá, acho que não está bem. O que tu vai fazer? Vai começar a encarar a vaca para ver se tem alguma coisa diferente, né? Vai encarar. E cada vez que... Menino, tu é um predador, encarando uma presa. As vacas não gostam, elas percebem isso e elas já vão esconder o possível que elas conseguem esconder de ti, elas vão tentar esconder, só por estarem sendo encaradas. Aí tu achou que ela tem alguma coisa, ou não achou nada e resolveu fazer aquelas coisas que veterinário faz, né? Que é examinar a vaca. Aí tu entra lá no lote e tu aparta essa vaca, que tu já estava encarando, né? Tu aparta e tu pega ela no tronco, ou no canzil, ou seja onde for. E aí tu chega por trás e tu agarra ela para examinar. O veterinário agora adora fazer isso. Menino, isso é a mesma coisa que um predador, que um leão antes de matar uma vaca faz, né? Ele encara, ele escolhe, é tu que eu vou comer hoje, e aí ele tira ela do rebanho, e aí ele pega por trás. Isso está no DNA delas, tá? Elas já vêm com a cabeça pré-formatada para entender essa sequência de eventos como: esse cara vai me matar, eu vou ter que fugir. Então é óbvio que esse tipo de aparte, que tem que ser feito muitas vezes, número 1, o façam sem encarar a vaca. Olhem sem ela perceber que vocês estão olhando. E sempre que possível, manejem em dupla, meu Deus do céu. Leve uma vaca companheira, leve uma vaca sinuelo, vamos dizer, uma vaca mansa, para acompanhar esse manejo. Porque todo animal doente, ele tem medo. Eles têm no subconsciente que qualquer predador vai enxergar eles e escolher eles antes dos outros. Os predadores têm essa habilidade. Tem um estudo assim enorme, feito na Austrália, contra a produção de ovelhas com partos gemelares, né? Que é os predadores reconhecem a ovelha que tem gêmeos. Ele enxerga, o sorro enxerga de longe uma ovelha que tem gêmeos. E ele vai no gêmeo, né? Porque a ovelha só consegue defender, proteger ou correr com um. Então, isso a campo acaba sendo um problema. E justamente, vamos olhar o outro lado, né? Não o do predador, o da presa. Cada vez que elas têm dor, elas se sentem vulneráveis, né? E vão ser mais reticentes a manejo e, acima de tudo, vão esconder coisas que a gente poderia perceber e ela vai dar do contra, em outras palavras. Show de bola. Aqui tem um amigo nosso, o Azael Rosler. Grande Azael! Grande Azael. Ele está perguntando aqui a questão de manejo correto relacionando com longevidade. Se a gente tem algo já sabido, né, sobre longevidade e manejo. Vamos lá. Perguntas fáceis, né? Azael trabalha com o rebanho, Azael trabalha com um grupo de fazenda neozelandesas, né, em Goiás. Estamos indo para 3.000 vacas em ordenha, se não perto disso, né, Azael? Trabalham com uma cruza extremamente longeva, né, que é o Kiwi Cross, né? Nova Zelândia tem uma expectativa de vida produtiva, se eu não me engano, de 5,7 lactações, em média. Inglaterra 5,4, né? Nós estamos com menos de 3 aqui no Rio Grande do Sul, eu sinto dizer isso aí. Primeiro lugar, é muito importante aquele equilíbrio de vaca e ambiente, tá? Todas as vacas podem ser mais longevas se forem menos desafiadas. Eu acho que essa é uma regra geral, né?
Minha avó costumava dizer que a vela que queima 2 vezes mais forte vai queimar só pela metade do tempo, porque o pavio é muito grosso. Então, cada vez que eu tiver um animal com alta demanda genética, e essa demanda não é só, ela tem alto mérito genético, essa demanda não é só comida. É óbvio que comida é seus 60%, 70% do processo, mas é manejo, qualidade da instalação, qualidade de cama, tempo, e isso vai impactar em longevidade. Tá? Então, buscar um sistema equilibrado, tem um outdoor muito está se popularizando aí, né? Só tenha os filhos que tu puderes criar. Faz muito sentido. Só tenha as vacas que tu puderes dar o que elas precisam, né? Então, cada vez que eu tiver uma vaca mais exigente, em termos de mérito genético ou expectativa de produção, eu também vou ter mais exigências, tá? Uma vez que eu estou fixado, eu tenho essas vacas, eu tenho esse ambiente, esse clima, eu não consigo mudar o clima, reconheça sinais precoces da vaca. Tá? Porque hoje, em torno de 28%, quase 30% das nossas vacas, elas saem do rebanho nos primeiros 60 dias de lactação. Cara, a vaca recém começou a dar leite e tu já está descartando, ou porque ela não anda, ou porque ela ficou muito magra e não come, ou porque ela morreu, ou porque tu não consegue tirar leite por causa da mastite. Tá? Então, reconhecer precocemente esses problemas, tá, seria a segunda, vamos dizer assim, o segundo grupo de atitudes que eu tomaria. Observa as vacas, reconhece precocemente e trata. O primeiro seria equilibrar o sistema, justamente para não ter esses problemas, né? Mas é um desafio grande e de nada adianta eu ter vacas que têm produção altíssima se elas levam 2 lactações para se pagar e eu tenho 2 lactações e meia de expectativa de vida produtiva. Ou seja, a minha vaca está me dando algum lucro por 5 meses, né? Vamos assumir uma lactação de 10. Então é complicado todo esse risco. Muito pela questão do desequilíbrio, né? Tem muito para evoluir nessa questão de longevidade, né, Marcelo? O custo hoje para a gente criar para uma vaca até o momento do início da lactação dela é muito alto, né? Então, e engraçado, né, Rodrigo, que eu acompanhando bases de dados que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul, fazendo com mais de 1.000 vacas, existem linhagens assim de vacas altíssimas produtoras, vacas de 12, de 13, de 14 mil litros, que nunca ficaram doentes. Então não é aquela coisa de dizer, a vaca que produz mais vai viver menos e pronto. Mentira. Mentira, porque nós temos essas vacas, sabe, que vão a 5, 6 lactações. Tá? Quantidade de vaca que nós temos no Brasil com mais de 100 mil litros. Me expliquem isso. Por que essa vaca deu mais de 100 mil litros? Porque ela viveu bastante. Esse é o segredo. Então, não é uma conta direta, aliás, isso nem conta, isso é uma desculpa, dizer que a vaca que produz mais vai viver menos, não tem que ser assim. Elas têm, sim, necessidades específicas que a gente tem que reconhecer. E eu acho que a grande prova é essa nossa coleção de vacas que passaram dos 100 mil litros. Tá? Vacas com 4, 5, 6 gerações de crias, produzindo leite também. Ótimo. Aqui tem uma pergunta do Júnior Zata, né, sobre, na união das terneiras, né, sobre mamada cruzada. O que o senhor tem para comentar sobre isso aí de forma breve para a gente? Eu tenho uma coisa bem simples para até dizer assim, a mamada cruzada é fome, meu. É fome, mamou muito ligeiro e existem 2 situações da mamada cruzada, né? Primeiro, a mamada muito rápida e a fome, porque na vaca uma terneira gostaria de tomar de 10 a 12 litros por dia, distribuídos em 16, 18, às vezes até 20 mamadas. Deixa eu dizer uma coisa, tu sabe que na Inglaterra já existe uma lei, a lei dos 11 litros, né? Que nenhum animal até os 30 dias da idade pode ter menos do que 11 litros de leite ou sucedâneo disponíveis por dia. 11! Nós ainda estamos fazendo o bicho passar fome com 4, né? Então esse é o primeiro ponto, é fome. Segundo ponto, ativação do centro da saciedade no hipotálamo e dilatação gástrica. Tá? Um terneiro leva mais ou menos de 5 a 6 minutos para mamar 1 litro de leite. Tá?
Aí a gente dá leite numa mamadeira, num bico largo, onde eles mamam 2 litros em 3 minutos. Aí eu já tempei isso aí. Tem terneiro que mama em 50 segundos, meu Deus do céu. Então, depois dessa mamada, ele continua com fome. Isso é outro fator que leva à mamada cruzada. Tá? Então, vamos dizer que esses seriam fatores nutricionais e de manejo nutricional. Número 1, pouco leite. Número 2, mamou muito rápido. E aí depois os fatores ambientais de um ambiente pobre. Sabe? O terneiro ele tem uma fase oral como toda a criança tem, que é aquele processo de manipular. A criança bota coisas na boca, ele quer conhecer coisas no mundo e ele faz isso mascando, mordendo, brincando com a boca. Essa é a fase oral, aonde uma das coisas que ele vai pegar é a mamada também, principalmente se ele tiver com fome, sabe? Então, quando se trabalha com algum enriquecimento ambiental, e eu gosto muito das cordas desse sisal pendurada para eles mascar, tá? Inclusive, eu vou dar uma dica para vocês assim, ó. Bote uma cordinha para as terneiras mascar, brincar, elas vão ficar mais felizes. Não faz mal que elas comam, aquilo é sisal, deixa aí para o rumen, até um pouquinho mais de fibra para elas aprenderem a ruminar. Se elas não quiserem pegar no primeiro dia, pega uma essência de baunilha, dessas de fazer bolo, fazer sorvete, mistura com água e borrifa ou molha a corda com essência de baunilha. Vocês vão ver se ela não vai ir lá e mascar isso aí. Isso faz ela salivar, evita acidose precoce de consumo de ração, porque elas consomem muito num dia, nada no outro, muito num dia e assim por diante. Tem inclusive um experimento muito interessante que eles disponibilizaram para terneiros em dupla uma escova automática, dessas escovas rotatórias, que o terneiro se encosta, ela toca, né, dessas pequenininhas para terneiro, e uma corda de sisal. Corda grossa assim, né, dessas nossas sogas. Sim. E eles mediram o tempo e a intensidade, frequência, tempo e intensidade de uso. Não deu diferença. Claro, uma custa 20 pila, a outra custa 25 mil reais, né? Não deu diferença. Eles valorizam muito a corda, mesmo tendo a escova. Veja bem, mesmo tendo as coisas, porque são duas coisas diferentes. Uma é a coisa do coçar, que qualquer vaca gosta de se coçar, e o outro é tu satisfazer as necessidades psicológicas da fase oral. Que quando tu não satisfaz, tu tem um ambiente pobre, estéril, ela vai fazer a mamada cruzada. Tá? Meu amigo, aumenta para... A gente nota, quando tu passa de 6 para 8 litros, a mamada cruzada diminui muito, e quando tu passa de 8 para 10 litros dia, ela desaparece. Tá? Então, muito é fome. Tem um comentário bem legal da Priscila Providella aqui, né? Que a terneira bem alimentada e com enriquecimento ambiental, não existe mamada cruzada, né? Priscila tem muita experiência nisso aí. Muita experiência. Ouçam que essa mulher... Legal, Priscila. Eu tive a oportunidade de ir a Piracicaba, na Exalc lá, com a professora Carla Bittar, conhecer o centro de pesquisa lá. E eles fizeram um exemplo bem prático na casinha, que é de colocar uma vassoura, né? A base da vassoura, colada com língua de sogra, né? Na tábua do bezerreiro, né? Então, na tábua da casinha. Então, a terneira mesmo, e elas utilizavam muito, assim, e é um outro exemplo prático, né, de algo barato que toda propriedade pode fazer nesse formato, né. A gente vê muito também, Marcelo, terneiras roendo, né, roendo as tábuas da casinha, né. Fase oral, fase oral é uma necessidade psicológica do desenvolvimento delas. O animal está dizendo, está me faltando alguma coisa. Não está faltando madeira na dieta dela. Não te preocupa que não é problema nutricional. É psicológico mesmo. Diz que o animal procura o que está faltando, né? Quem sabe tem que botar a lignina na dieta de terneiro. Legal. Ótimas dicas. Marcelo, a gente já está aí com quase 1h30 de conversa. Tá? Foi muito enriquecedor. A gente poderia... ficar bastante tempo aqui também, mas a gente vamos combinar assim, perguntas, vamos colocar a caixinha de pergunta, como o senhor comentou ali, né, nos stories. Me dê uma dica, pessoal, para eu gravar um story agora. Que assunto vocês querem ouvir? Coloca aqui que a gente vai complementando. E depois a gente vai estar compartilhando essas perguntas com vocês aí também. E sigam, né? Sigam Traduzindo Vacas. Quem ainda não
não está acompanhando, o professor Marcelo tem um trabalho muito rico, um trabalho muito bom, que vocês vão gostar bastante. Tá bom? Marcelo, te agradeço de coração a tua participação aqui conosco, tá? Foi muito enriquecedor. Anotei algumas coisas rapidamente aqui no computador também. E vou deixar gravada essa live para que a gente consiga depois compartilhar com mais pessoas e que essa sua troca de conhecimento com a gente aí possa ser útil para várias pessoas. Tá bom? Muito obrigado, Rodrigo, Marcelo. foi muito legal conversar. Espero que a tua semana renda muito conhecimento, com bastante interação, como eu estou conseguindo ver aqui para o povo. Uma grande iniciativa, meu amigo. Meus parabéns. Que bom, que a gente consiga levar mais conhecimento aqui pela internet aqui e alcançar mais pessoas e, principalmente, melhorar tanto pessoas quanto resultados com a pecuária, né? Saber manejar, traduzir as vacas, manejar bem, porque eu vejo que os resultados vêm de manejos básicos, né, bem feitos e não esquecidos. O difícil é fazer o simples, né, Rodrigo? A gente esquece isso. Fazer o complicado qualquer um faz. Show de bola. Pessoal, print da nossa tela aqui, por favor. Se você gostou da live, compartilhe o print dessa tela e coloca lá o que você achou da nossa conversa, do nosso bate-papo, e marca as nossas contas aqui que a gente vai estar compartilhando depois também, né, Marcelo? Isso aí. Então tá joia. Marcelo, forte abraço. Um abraço, pessoal. Espero que tenham aproveitado. Foi excelente, foi excelente. Então. Um abraço aí. Faça uma ótima semana. Tchau, tchau. Então, tchau, pessoal.